Quando ele esteve aqui, andou entre os homens, ouviu seus problemas, atendeu às suas necessidades. Quando ele esteve aqui, libertou escravos, curou doentes, transformou vidas. Quando ele esteve aqui, nos ensinou sobre o amor, mostrou o caminho e nos deu uma direção. Quando ele esteve aqui, trouxe ao mundo um sentido e nos fez dignos outra vez. Quando ele esteve aqui, um novo capítulo da história se escreveu. Rasgou-se a página da morte eterna e iniciou-se a jornada da esperança. Hoje, ele nos convida a sermos luz na escuridão, a sermos sal em um mundo sem sabor, a trazermos cor para uma vida cinza. Hoje ele nos convida a mostrarmos que ainda há uma esperança, pois ele é a esperança. Campanha de Missões Estaduais 2020. Jesus, esperança que transforma. Caros irmãos, muito boa noite. Espero que você tenha tido um Dia dos Pais muito gostoso, muito abençoado, na presença dos filhos, na presença dos pais. Um dia de desfrute dos bons relacionamentos familiares com os quais Deus nos presenteia. Eu quero ler para você nesta noite o versículo 6 do capítulo 4 de Gálatas, que nos diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Vamos orar. Obrigado, Pai, por estarmos nesta noite com a disponibilidade deste recurso para nos juntarmos como igreja e sermos abençoados pela Tua presença, pelas orações que se faz neste lugar, pela apreciação da Tua palavra. Que seja um tempo oportuno, um tempo de alegria, um tempo de desfrute, um tempo que nos amadureça para a nossa tarefa de testemunhas de Jesus. E em nome dele nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos ainda na nossa campanha de missões. Na próxima semana encerramos. Estamos próximos aí do nosso alvo e eu gostaria de incentivar você a participar com as suas orações e com as suas ofertas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deve ser o amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor.
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo desse bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Aproveitando a ocasião do Dia dos Pais, eu quero retomar com os irmãos nessa noite o tema que abordamos pela manhã, o princípio da paternidade. A relação de um filho com a paternidade não é algo que acontece imediatamente após o seu nascimento. A relação imediata de um filho após o seu nascimento continua sendo com a maternidade. Essa é uma relação que, para a criança, se encerra no seu desejo de ser atendida em suas necessidades primárias. Ou seja, o aconchego do peito materno, que significa o suprimento de todas essas necessidades. A criança, quando ela nasce, ela tem essa relação forte com a maternidade e não necessariamente com a mãe, como uma pessoa. Inclusive, ela não distingue bem a mãe de si mesma, a mãe da própria criança. A criança não consegue fazer essa distinção. Ela entende que a mãe é uma extensão dela mesma. Ela vai entender essa distinção quando ela perceber a independência de alguns de seus órgãos. Então, é preciso um tempo de maturação, é preciso a transposição de algumas fases do desenvolvimento para que o bebê esteja apto para o contato com a paternidade. É só entre os 3 e os 6 anos que a criança é apresentada a uma riqueza que Deus imprimiu no ser humano, criado à sua imagem e semelhança, a paternidade. Eu não estou falando de pai no sentido individualista, como normalmente conceituamos a figura do homem quando ele tem um filho. Eu me refiro a uma singularidade de Deus que marca a existência humana.
Homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança, e esta pessoa criada, ele dotou de paternidade. Até esse momento, então, os pais, os homens, podem e devem exercer com a mãe todos os cuidados que a criança precisa. Afeto, asseio, descanso, segurança, itens que são necessários para a sobrevivência e que protegem a criança de alguns sofrimentos, de alguns dissabores. A criança está entregue, então, a essa condição. Mas chega um momento em que ela começa a ter noção de que o pai existe, de que a mãe existe e de que ele é distinto de sua mãe e eles são distintos dela. Então, assim, nessa fase, ela é apresentada a um conteúdo que não se limita ao suprimento de suas necessidades básicas. Ela começa a entender sua individualidade e a relação com os outros a partir desse conteúdo. A paternidade, então, aparece e vai apresentar uma crise. Um contato com a negação, com a privação. A paternidade vai propor um outro tipo de relacionamento. Não mais um relacionamento de uma só via. Você me dá, você me dá, você me supre. Mas um relacionamento de duas vias. A paternidade vai propor um compromisso ético, uma cumplicidade. Primeiramente baseada em algumas ordens, em algumas leis. Não pode isso, não pode aquilo outro. Porém, mais tarde, a criança é levada a entender que o que media essa relação é o amor. Assim, a paternidade é esse complexo que prepara a criança para oferecer algo ao mundo. É o conteúdo que prepara a criança para os relacionamentos. Algo semelhante acontece conosco até sermos alcançados pela paternidade de Deus. E Paulo, aos Gálatas, no capítulo 4, nos versos de 1 a 7, ele traz uma certa analogia desse fenômeno. Ele diz assim: portanto, pensem da seguinte forma. Eu vou ler na versão, na nova versão transformadora. Você acompanha aqui na versão revista e atualizada. Mas na versão transformadora diz assim: portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um servo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer seus tutores e administradores até a idade determinada pelo pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças. Éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós éramos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Embora o filho seja herdeiro de seu pai, ele precisa ser preparado para herdar a herança. Enquanto isso não acontece, o filho tem um status de menor, de servo. Ele não tem condições de administrar a herança do pai. Ele não sabe que ela existe, ele não sabe o que ela significa.
Se for colocada na mão dele, ele vai fazer um uso indevido, voltado para os seus prazeres apenas, como um filho pródigo. Ele só sabe, o que ele sabe até então, é maternidade. Ele ainda é um escravo de si mesmo, ele não tem claro a existência do outro. No transcorrer da história do povo de Israel, do Antigo Testamento, nós percebemos que o povo de Israel não conseguia entender que sua tarefa, como povo de Deus, era uma tarefa de compartilhar com o mundo a paternidade de Deus. E isso exigiria do povo um relacionamento com o diferente, com os outros povos, com as outras culturas. Porém, havia uma resistência. E essa resistência, ela partia da convicção de que aquele povo era o povo escolhido. E Deus era exclusividade sua. Deus era para suprir as suas carências, as suas necessidades, as suas vontades. Como Jonas resiste a ir a Nínive, pregar para um povo que não é seu povo. Nós vemos algumas expressões assim nas orações dos salmistas, pedindo para que Deus destrua um povo, destrua uma nação em função do benefício deles. Deus então trabalhou com muitas gerações para que chegasse a plenitude do tempo, para que aquele povo entendesse que uma maturidade fosse alcançada a fim de que conhecessem o Pai. A tarefa do povo de Deus era de fazê-lo conhecido do mundo, de fomentar a anunciação de que há um Deus único e verdadeiro que criou todos os seres humanos para serem seus filhos. Mas eles não estavam preparados para essa tarefa paternal. Eles ainda eram crianças, e crianças não sabem o que é paternidade. No texto que nós lemos, a expressão de Paulo, plenitude do tempo, ou o tempo certo de Deus, é normalmente interpretada considerando um contexto político, econômico, cultural, enfim, uma conjuntura histórica totalmente favorável para a chegada do Messias. Um cenário de paz imposta às fronteiras do império, de acessos facilitados por estradas pavimentadas, de segurança promovida por um exército bem treinado, de rotas marítimas bem traçadas, que, por sinal, foram muito convenientes à expansão da fé cristã. Embora todas essas facilidades tenham configurado a plenitude do tempo, Paulo se refere aqui à maturidade dos filhos, que eram menores, para serem apresentados ao Pai. Paulo está falando de um tempo em que Deus olhou para o homem e entendeu que ele poderia, naquele momento, dali para frente, compreender e viver o princípio da paternidade. Então chegou o tempo de sermos apresentados a esse conteúdo, que vai nos preparar para um relacionamento diferente com Deus. Ele agora é nosso Pai. E também nos preparar para o relacionamento com o outro, com o diferente, com aquele que nos assusta tanto, que pode ser o nosso irmão. Enquanto éramos crianças, estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, ou escravos dos princípios básicos deste mundo. Não podíamos conhecer o Pai. Mas chegou o tempo em que a maternidade cumpriu sua tarefa básica de nos preparar para sermos apresentados ao Pai. Chegou o tempo da crise. Para o judeu que olhava Deus como legislador, juiz, e que exigia o cumprimento de uma lei e mantinha uma relação fundada no julgamento, ser apresentado como Pai agora implicava numa crise profunda. Jesus diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus ainda diz: Pai nosso que estás nos céus, usando esse termo Abba, Paizinho, Pai querido, um termo que implica em intimidade, em proximidade, um termo que implica em compromisso.
O relacionamento de pai e filho implica nessa cumplicidade, em compromisso de amor, implica em liberdade. Os judeus têm que entender que não há agora mais sentido na performance do cumprimento da lei. Isso agora é só o meio e não mais o fim. A crise está instalada. Jesus vem para apresentar o Pai. Ele diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. As palavras e as obras de Jesus apresentam a paternidade de Deus. Jesus é o conteúdo da paternidade de Deus. Jesus é o próprio Deus Pai se mostrando, se apresentando. E essa é a herança que nós recebemos. Nós somos herdeiros dessa paternidade. A paternidade daquele pai cujo filho pegou sua herança ainda imaturo e desperdiçou toda. Mas foi abraçado pelo pai como filho quando voltou para casa querendo ser escravo. Quais são as implicações de sermos herdeiros da paternidade de Deus? Quais são as implicações de sermos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo? O que isso representa nos nossos relacionamentos com Deus e entre nós mesmos? O que significa para a igreja essa paternidade que nós herdamos? Nós vimos de manhã que Paulo se refere a Tito como meu filho. Filho de um pai que exerceu sua paternidade. E por ter exercido sua paternidade, ele então incumbe a Tito de organizar uma comunidade de fé, de torná-la viável como corpo de Jesus. Paulo confia a Tito uma missão paterna, ou seja, imprimir maturidade àquela comunidade. João, em sua primeira carta, nos diz assim: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora nós conhecemos, agora nós sabemos que ele é pai e ele nos deixa um legado, uma herança de paternidade. A plenitude do tempo quer dizer que passou o tempo da maternidade. O tempo de bebês se foi. A paternidade imprime em nós essa maturidade. E nossa maturidade se expressa em nossos relacionamentos com Deus, com o nosso próximo, com a nossa comunidade de fé e com todos aqueles que Deus coloca na nossa vida para nós manifestarmos a sua pessoa. Com Deus, a nossa relação com Deus, ela se mostra em termos de compromisso de amor e não de interesse somente, como o bebezinho. O bebê nem sabe que a mãe existe, ele quer o peito. Um compromisso de fé, é num compromisso de fé que a nossa relação se estabelece com Deus. Mas de uma fé que é a certeza das coisas que não se veem. Por exemplo, o próprio subjetivismo dos relacionamentos. Os relacionamentos são subjetivos. E é nessa subjetividade, nas coisas que nós não vemos, que a nossa fé se expressa, que a nossa esperança age. E não no objetivismo dos resultados. Nós, de uma forma geral, a igreja presente, a igreja contemporânea, ela tem uma tendência muito grande de aplicar a sua fé no objetivismo dos resultados. Então nós pensamos assim: igreja que tem muita gente tem fé. Igreja que tem muito dinheiro tem fé. Igreja que tem muitos eventos tem fé. Igreja em que acontecem muitos milagres tem fé. Nenhum desses resultados corresponde à maturidade dos relacionamentos de uma comunidade. Nenhum desses resultados mostra
a qualidade dos relacionamentos de uma comunidade. E Jesus nos diz assim, olha que interessante, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus está falando de relacionamentos e não de resultados. Jesus está falando que a manifestação de sua pessoa, que a manifestação da paternidade que temos como herança de Deus, ela vai aparecer nos nossos relacionamentos e não necessariamente nos resultados. Os nossos relacionamentos anunciam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não os nossos resultados. A igreja, de forma geral, tem ensinado as pessoas a se relacionarem com Deus como bebês. A mentalidade é assim: Ele tem tudo para suprir as minhas necessidades e eu recebo tudo o que eu preciso de Deus. A contrapartida é minha performance religiosa e os resultados do meu trabalho. Esse tipo de má educação implica no acentuamento de um individualismo perverso e restringe a atuação da igreja em busca de resultados numéricos, resultados econômicos, que priorizam muito mais a performance profissional de cada ministro, de cada voluntário, em detrimento dos relacionamentos. Assim, as pessoas não querem se envolver umas com as outras. Fala-se em visita, elas não acontecem. Fala-se em aconselhamento e exortação mútua, a preocupação maior é com a autoexposição. Certa vez íamos enfeitar uma igreja para o Natal, e eu era o pastor daquela igreja. Então eu falei para a organizadora assim, olha, chame determinada pessoa, envolva ela nesse trabalho, ela tem algumas habilidades, ela tem alguns talentos que vai caber aqui, né, nesse trabalho, e vocês aproveitam para se conhecerem melhor e para assim, desfrutarem da comunhão enquanto fazem esse trabalho. E a pessoa me respondeu assim, pastor, eu prefiro fazer sozinha. Fulano de tal é muito difícil. E eu entendi que o propósito estava totalmente errado. O trabalho, os eventos, as atividades cotidianas da igreja não são um fim em si mesmas. Elas não existem para que exponhamos as nossas habilidades, os nossos talentos. Elas compõem um meio para fomentar a nossa aproximação, a nossa comunhão, a nossa cumplicidade de irmãos. Se não entendermos assim a igreja, então temos que nos render à mente do nosso século e restringir tudo à produtividade, ao lucro, à concorrência, ao conforto individual. Eu exerço minha função para ter uma produtividade e se eu atingir uma performance elevada, eu terei os resultados particulares que eu mereço. Quando a palavra de Deus nos desafia a não nos conformarmos com este século, mas termos a nossa mente transformada para então experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A paternidade nos prepara para os relacionamentos. E principalmente os relacionamentos que qualificamos como difíceis. Ela também nos prepara para promovermos os nossos eventos e atividades da comunidade de fé como um meio de aprimorarmos os relacionamentos e manifestarmos a paternidade de Deus ao mundo. O nosso texto, no versículo 7, termina com a constatação de Paulo, à luz de tudo que Jesus realizou em prol do nosso arrependimento, do nosso perdão e da nossa redenção. Termina com o resultado da ação amorosa e graciosa de Cristo, que nos apresentou Deus com toda a sua herança paterna. Diz assim, de sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho,
herdeiro por Deus. A pergunta que esse texto nos faz é: qual é a tua idade de fé? Qual é a idade da tua fé? Será que você já tem maturidade de pai ou ainda é só um bebê? Essa resposta, presta atenção, deixa Deus falar no teu coração agora. Essa resposta, ela está explícita na tua concepção de igreja, no teu entendimento do que é a comunidade de fé, nos teus interesses ministeriais e naquilo que fundamenta os teus relacionamentos com Deus, com o teu próximo e com o corpo, a Igreja de Jesus. A tua avaliação desses itens vai dizer para você qual é a tua idade na fé. Em que nível você está de maturidade espiritual, de maturidade cristã. Se você disser assim, o meu relacionamento com Deus é desprovido de qualquer interesse, senão o amor pela causa de Jesus, você está já bem crescido. Se a tua resposta é, eu tenho disposição de abrir mão de algumas coisas, de ter paciência, de ter perseverança nos relacionamentos, eu tenho disposição de investir na vida de pessoas chamadas difíceis, porque quando nós estabelecemos um bom relacionamento, quando nós conquistamos as pessoas, nós expressamos a pessoa de Deus, nós mostramos a paternidade de Deus ao mundo, nós anunciamos que somos discípulos de Jesus. Então você está bem maduro já espiritualmente. Mas se você olhar para a tua relação com Deus e entender que é uma relação de uma só via, de só querer, querer, querer. Se você olhar para você, para o seu lado e ver que só estão próximas de você pessoas que são confortáveis de ter ao seu lado, pessoas muito bem já resolvidas, e que você não investe nada em relacionamentos mais tensos, mais complicados, em que você não tem disposição de ser pai ou de viver, traçar a tua vida através do princípio da paternidade, então você precisa rever a tua idade, você precisa se dispor a crescer. Abraham Lincoln, uma vez, depois de ouvir um pregador muito renomado, com um sermão muito bem elaborado, introdução, desenvolvimento, 3 pontos e conclusão, foi abordado por alguém que perguntou a ele se ele havia gostado do sermão. E ele disse, não, eu não gostei. E a pessoa perguntou para ele, por quê? Porque eu não fui desafiado por Deus, através desse sermão, a algo difícil. Através desse sermão, Deus não me desafiou a algo difícil. Ouvir essa história me marcou bastante. Eu quero, então, desafiar você nesta noite. A despeito da minha performance, da performance do pregador, da estruturação do sermão, da retórica, a despeito dos resultados esperados, eu quero desafiar você esta noite a avaliar com muita sinceridade, com muita verdade, a tua idade de fé à luz da dinâmica dos teus relacionamentos e à luz do princípio da paternidade de Deus. E que o Senhor te capacite cada vez mais a dirigir a tua vida de fé pelo princípio da paternidade. Administrar bem a herança que Ele colocou na tua mão, para que, através dessa administração, você manifeste a pessoa de Jesus, a paternidade de Deus
através da tua vida e principalmente dos teus relacionamentos. O Senhor te abençoe com muita disposição para essa avaliação. Pai, faz-nos, Pai, faz-nos, Pai, faz-nos, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos, Pai, faz-nos, Pai, faz-nos. Eu quero ainda orar com você nessa noite, desejar a você uma semana muito abençoada, uma semana de avaliação intensa da tua idade de fé. Vamos orar. Deus, o Senhor é o nosso Pai, Pai que nos acolhe, Pai que supre as nossas necessidades básicas e que também forma a nossa mente, o nosso caráter, Pai que nos desafia com o princípio da paternidade, a fim de que, através do nosso aprendizado, da herança que temos do Senhor em Cristo Jesus, como filhos amados, e através dos nossos relacionamentos com o Senhor, com a Igreja de Jesus e com o nosso próximo, nós manifestemos a Tua multiforme graça, Pai. Dá-nos compreensão, ó Deus, dessa complexidade, ó Pai, da nossa relação com o Senhor, a fim de que desfrutemos bem dela, com alegria, prontos para os desafios para os quais ela nos convoca. Abençoa, Deus, a semana dos meus irmãos. Abençoa o dia, o trabalho, as atividades de cada um. Também te pedimos uma noite de descanso na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus.